operações e comercial da Eletropaulo, e vou falar um pouco das nossas experiências aí com relação à inovação, usos de recursos de P&D para inovação e financiamentos também. Aqui eu acho que nem vou perder muito tempo nesse slide, não, só para contextualizar, né, que nós fazemos parte do grupo AES Brasil, que possui 2 distribuidoras e 2 geradoras, né, sendo o foco aqui a AES Eletropaulo, que atua aqui no município em 24 municípios do estado de São Paulo, com mais de 6,4 milhões de clientes. O meu foco aqui, eu vou focar o projeto de Smart Grid, mas vou falar um pouco aí da questão de como a gente está usando a inovação em infraestrutura, e também eu vou deixar para vocês mais uma série de outras aplicações de P&D com foco na empresa mesmo, né? Hoje o setor elétrico, como nunca, né, ele está sendo demandado por mais qualidade do serviço. A gente tem desafios enormes, a pressão por tarifas mais baixas, né, e a necessidade de investimento, né, torna mais ainda, né, a necessidade de evolução. O setor ficou parado, né, por assim dizer, por muito tempo, né? Se a gente for comparar o setor de telecomunicação com o setor elétrico, né, o nosso setor ainda não está usufruindo aí das tecnologias disponíveis, né? Se a gente for pensar que no caso da Eletropaulo, né, todo mês a gente tem que ir na casa de 6,4 milhões de clientes para ler e entregar conta, né? Num mundo como hoje, né, numa sociedade digital, isso não faz sentido, né? Toda vez que a gente tem uma falta de energia, o cliente tem que ligar para a empresa, ao passo que hoje eu tenho já disponível tecnologias que, através do medidor inteligente, a empresa pode detectar isso e gerar automaticamente uma ordem que vá direto para uma equipe, né? Então, a gente tem muito a evoluir, mas há muita necessidade aí de investimento. A gente ainda não tem políticas públicas, né, que orientem a regulação, nem está claro ainda como os investimentos estão remunerados. Mas, independente disso, né, com toda a pressão que a gente tem sofrido aí, com as reduções de tarifas que a gente sofreu, mais do que nunca essa tecnologia é necessária, né? Então, sempre com o ponto de vista do retorno no negócio, na melhoria da qualidade para o cliente e na remuneração do investimento propriamente dito. Isso é meio difícil. Então, nos últimos tempos, a gente tem investido bastante em tecnologia, né, preparando a empresa. Já tem, assim, por volta de 5 anos que a gente automatizou todas as subestações, digitalizou essas subestações também, investiu em telemetria. A gente está modernizando a nossa central de operação. Ela foi até inaugurada uma nova central de operação em Barueri. Estamos também trocando os nossos sistemas de operação, que são os conhecidos como MS, que é de gestão de ocorrência, DMS, que é gestão da distribuição, e MWM, que é gestão de equipes. E, diga-se de passagem, esses estão sendo financiados com recurso da FINEP também. Então, e na parte de telecomunicações também, a gente tem investido, a gente implantou 3.000 religadoras automáticas, e para a comunicação dessas religadoras, a gente comprou agora um sistema, o IMAX, para fazer a comunicação dessas religadoras. Então, toda essa evolução não é simples para a gente, que, além de tudo, a gente está precisando aprender sobre outros setores. Então, por exemplo, o setor elétrico, ele não cresce sem o crescimento do setor de telecomunicação. Se a gente for pensar no caso do Brasil, que a gente tem quase 70 milhões de medidores, se a gente plantar rede inteligente, né, não sei se para todo mundo está claro, o que é rede inteligente, Smart Grid, que a gente fala tanto? É uma nova forma de operar, através de uma central de operação, com equipamentos de monitoramento, de detecção de falha, e com medidor inteligente, eu opero toda a rede à distância. Mas, para isso, eu preciso do sistema de telecomunicação que suporte tudo isso, né? Tanto na parte de comunicação de dados e de operação. Então, outro ponto importantíssimo é a questão de segurança, né? Então, são pontos de atenção aí para crescer de forma estruturada. Estou apanhando isso aqui. No caso de P&D, nós usamos muito recurso de P&D, e a empresa tem estimulado muito usar recurso de P&D com foco em inovação, porque até esse é um recurso, né,
que as distribuidoras são obrigadas, é um percentual da receita operacional líquida que a gente tem que investir. Não posso negar que durante muito tempo se investiu apenas por obrigação. Hoje não, hoje todo o programa de P&D está estruturado com foco de inovação e alinhado ao planejamento estratégico da empresa. Então, a gente usou bastante esse programa de P&D para aprender e fazer pilotos de Smart Grid. Pilotos testando vários tipos de medidores, testando telecomunicações, corte à distância, leitura à distância, né? Fizemos vários pilotos. Chegou num ponto que o nosso presidente até ele brinca. Chega de piloto, né? A Eletropaulo, para ser uma empresa de aviação, só falta comprar frota, né? Então, ele queria um projeto de verdade e hoje o regulador ele está proporcionando que você use recurso de P&D para estruturar grandes projetos, são chamados projetos demonstrativos. Então, foi a que a gente estruturou, aproveitando todo esse estudo aí desses pilotos de P&D. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um programa, estou apanhando aí, nós criamos um programa ES, Eletropaulo Smart Grid, com grande objetivo de testar inovação. Escolhemos uma área que tivesse uma representatividade da nossa área de concessão, que é Barueri, e lá testar todas as tecnologias disponíveis de Smart Grid. Tem um projeto completo de Smart Grid. Esse projeto que foi estruturado, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, é o maior projeto de Smart Grid em área metropolitana do Brasil. E a gente tem diversos motivadores para estar fazendo isso, e a intenção nossa é, no final da implementação desse projeto, ter um documento com análise de tudo que foi implementado aí para um possível rollout para toda a área de concessão da Eletropaulo, né? Então, o mercado é um motivador, as questões de produtividade em função, como eu já falei, da pressão por tarifa mais baixa, a questão de testar inovação. Hoje, testar a inovação de uma forma segmentada, ela não mostra, não tem sido muito eficiente, então a gente queria ver os ganhos, mas de forma integrada e estruturada. Então, como eu falei, foi montado um programa e com um projeto estruturante, que é o projeto de Barueri, e com diversos outros projetos que podem aparecer para trabalhar em paralelo. Um deles foi a questão do veículo elétrico. A gente foi convidado para a prefeitura para participar de um acordo junto com a Nissan, e nós fomos aprender sobre carregador de carga rápida. Nem tem no Brasil, a gente foi importar carregador de carga rápida para um projeto piloto que tem aí para táxi, mas a ideia é testar, talvez a Nissan traga até a fábrica para o Brasil, mas é uma coisa que a gente não tinha muito conhecimento ainda. Então, como eu falei, o projeto está estruturado para implantar medidor inteligente em todos os clientes de Barueri, com telemedição, leitura remota, corte remoto, equipamentos para detecção de falha, equipamentos para self-healing. O que é self-healing? Quando eu tenho um defeito, eu posso isolar aquele defeito e o número menor de clientes ser interrompido. E, ao mesmo tempo, também, a partir do momento que eu tiver alguma falha, a gente cria, como eu falei, gera uma ordem automática que vai direto para as equipes. E todo um sistema de telecomunicação suportando o projeto. Então, como eu falei, a área Barueri, e também a gente está usando parte de Vargem Grande, que lá tem circuitos muito longos, então a questão da autorreconfiguração da rede é muito importante. Montamos todo um business case do projeto, porque, mais uma vez, só faria sentido investir se o projeto desse retorno sobre o ponto de vista de negócio, até porque as regras não estão claras. Então, nós montamos um business case. No caso, né, do Brasil, um dos grandes motivadores para a Smart Grid é a qualidade do serviço, redução de perdas comerciais. Então, esse business case que a gente vê que tem VPL positivo, né, uma taxa de retorno de 12%, né, calculada com OCR regulatória de 9% e payback de 8 anos, o que é razoável para um projeto do setor elétrico. E cerca de 45% do projeto a gente formatou com recursos de P&D e o restante com investimento nosso, né? Então, é um projeto de cerca de 74 milhões de reais. Mais um pouquinho. Ele está formatado, né, com 4 blocos tecnológicos, né, de medição, automação, clientes. Na parte de cliente, a questão de comunicação direta com o cliente,
usando smartphones, para ele faça a autogestão do consumo, de montar um showroom com uma casa inteligente para o cliente começar a entender como essa rede funciona, porque os países no exterior, Europa, Estados Unidos, tiveram muita dificuldade quando eles implantaram Smart Grid, que o cliente de cara pensa, vamos trocar um medidor só para medir a mais e eu pagar um valor maior pela conta. Outro ponto também é que nós vamos fazer pesquisa com esse cliente para entender qual é a necessidade desse cliente, né? A questão de telecomunicação, importantíssima. Eu sou engenheira elétrica, comecei a estudar o que é o IMEX, Zigbee, porque tem muita tecnologia de telecomunicação envolvida. A Eletropaulo tem uma rede de fibra ótica e a gente comunica da central de operação às subestações com fibra ótica, da rede onde estão as nossas religadoras até as subestações, a gente está usando esse sistema IMEX, né? Do cliente até o sistema das religadoras, o IMEX, a gente está estudando soluções de comunicação. Temos uma preocupação muito grande com 3G, 4G, GPRS, que hoje a gente entende como utility de energia, que o sistema não está preparado para nos atender. O foco dessas teles, das operadoras, não é o setor de energia elétrica, e vamos ter que encontrar uma maneira de ser. Então, não nego que a gente está estudando outras soluções com redundância de comunicação, uma placa que iria no medidor para ter comunicação, ou PLC, ou RF, então tudo isso está sendo estudado aí. No primeiro momento, a gente só formatou o projeto com as entidades, então a gente tem a USP, a Sinapsis, o ENERC nos blocos de automação. Na parte de medição, a gente tem a FITEC e nas alternativas de suprimento, a USP também. Permeando todo o processo, a gente tem telecomunicações com a com a FITEC e interação dos clientes com a USP. E depois, na parte, nós já estamos fazendo isso, né, porque o projeto vai de 2013 a 2015, mas os fornecedores eles estão sendo chamados agora, não é, num processo normal de licitação, até para a gente estimular mesmo, né, a vinda desses fornecedores e fazer parcerias com eles, né? É dessa forma que a gente começou a trabalhar aí, tanto na parte de medição, quanto na parte de equipamentos de detecção de falta e na parte de telecomunicação também. Esse é toda a governança desse projeto, porque esse projeto está sendo trabalhado na empresa de forma matricial, a questão da mudança de cultura, a questão de treinamento, a questão de ver benchmark aqui no Brasil e lá fora, toda a questão de métricas, né, porque o business case, né, ele tem que se realizar, a gente está tirando uma fotografia de Barueri hoje, e à medida que for implantando, checar se a gente valida as premissas, né? E é importante falar que hoje o business case ele só parou de pé porque a gente não considerou os investimentos que nós já tínhamos feito. Hoje, se eu fosse fazer um business case considerando todos os investimentos, principalmente de telecomunicação, com certeza o VPL não daria positivo. Mais uma vez. Vai. Esse aqui eu já falei, né, do projeto táxi elétrico, e os outros, eu vou deixar aí a apresentação, depois a gente tem uma série de outras aplicações, né, feitas junto com entidades de pesquisa, que mostram, né, como usar recurso P&D, como estimular a inovação da empresa, traz resultados sob o ponto de vista de negócio, né. Para encerrar, só queria dizer que o projeto aí que eu apresentei, os 184 milhões, ele foi encaminhado, ele está todo na FINEP, né, a gente está esperando uma resposta positiva da FINEP aí para os próximos dias para ser financiado. A gente só não entrou no Inova Energia, porque o nosso projeto ele já estava estruturado, e se fosse no Inova, a própria FINEP orientou a entrar já direto com o projeto, né, porque a gente ganharia tempo, né. Então, muito rapidamente, aí, para não tomar mais o tempo dos senhores, né, um exemplo aí de como a AES Eletropaulo está trabalhando as questões de inovação, pesquisa e desenvolvimento e tecnologia como um todo, né. Estou à disposição para perguntas mais tarde. Obrigada.